Bom dia. Graças a Deus podemos estar juntos mais um domingo. Agradeço as orações também pela nossa família, pelo ministério. A Marta não pôde vir e vocês estão a ver que eu também não estou muito melhor que ela, mas ela tem estado bastante debilitada. Ontem nem ensaiámos à noite uma música para cantar hoje de manhã, mas ela falou, olha, não tem hipótese. Então eu falei, fica aí descansando. Mas eu agradeço as orações pela família, pelo ministério. Domingo passado estivemos na Igreja Batista de São Amédio em festa, na comemoração dos 50 anos desta igreja, uma igreja com a qual nós já colaboramos há 40 anos pelo menos, onde por vezes vamos, pregamos, cantamos. Foi um tempo muito precioso e a igreja também mandou as saudações para a igreja em Partilhó. E esta próxima sábado também estaremos a viajar para o Sul, onde iremos estar durante 2 semanas, não só em ministério, mas também tomando conta dos nossos netos, que a nossa filha irá para a Inglaterra a serviço, e vamos procurar descansar. Eu sei que parece piada, mas são só 4, né? Mas orem por nós também, irmãos, e nós somos gratos ao Senhor pela igreja. Também bem-vindos mais uma vez aos nossos visitantes, aos nossos irmãos, amigos. Voltem sempre, né? É uma alegria tê-los. Isto é uma comunidade quase, qualquer dia é meio-meio, né? Meio brasileiro, meio... Começou com a Marta, com a Gessilene, e agora vai crescendo, e esses são sempre muito bem-vindos. E enquanto abrimos em Mateus 24, capítulo 24, quando Deus criou o homem, e a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós vemos que a relação do homem com Deus era perfeita. Por quê? Estavam num lugar fantástico, no Jardim do Éden, tinham comunhão com Deus constantemente, não conheciam o que era o pecado, então eles viviam naquilo que é o sonho de todos nós, né? Num mundo sem violência, num mundo onde não havia doenças, num mundo perfeito. Até que então chegou uma personagem que encontramos lá no capítulo 3, o nosso inimigo, Satanás, que disse, olha, é assim, vocês não são tão felizes quanto vocês acham que são. Vocês podem ser mais felizes ainda. Aliás, vocês podem ser iguais a Deus. E esta tentação que chegou até Eva e depois chegou a Adão e que os levou a pecar contra Deus, deu início a um trajeto ou uma busca por parte do homem da verdadeira felicidade que só é encontrada em Cristo. Eu poderia perguntar para alguns que estão aqui, por que você deixou o seu país para vir a Portugal? Por que eu, em 1980, deixei Portugal para ir ao Brasil? Por que eu caso? Por que eu faço algo, eu procuro um bom trabalho? Porque eu quero ser feliz, eu quero me sentir realizado. Mas o que é certo é que nós vivemos num mundo onde as pessoas se casam para ser felizes, divorciam-se para ser felizes, mudam de país para ser felizes, voltam ao seu país para ser felizes, bebem para ser felizes e esquecer dos problemas, deixam de beber porque veem que não são felizes. Essa tem sido uma constante na vida dos homens, a busca da felicidade. E esta queda que levou Adão e Eva a dizer, nós somos capazes, Senhor, obrigado, olha, até aqui foi muito bom, mas nós somos capazes, pode deixar connosco, iniciou um processo de autodestruição. E chegamos ao capítulo 5 de Gênesis, e a palavra de Deus diz que havia um homem, na altura com a idade de 500 anos, chamado Noé, fazia parte de todos aqueles que tinham vindo a nascer, viver e morrer, uma das consequências do pecado. E diz a palavra de Deus que a maldade tinha tomado conta da humanidade, ou seja, o homem na sua busca desesperada por felicidade, eles tinham pecado atrás de pecados, e Deus decide destruir tudo aquilo que tinha criado. Deus decidiu que ia destruir a humanidade e destruir a criação. Mas diz a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 6, que houve um homem que vivia uma vida que agradava ao Senhor. Este homem era casado, tinha 3 filhos, tinha 3 noras. E Deus, por causa deste homem, disse, olha, eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra, eu vou destruir animais, vou destruir plantas, vou destruir as pessoas que se revoltaram contra mim, mas eu quero preservar a vossa vida. Então Deus, e todos nós conhecemos a história de Noé desde a escola dominical, alguns de nós, Deus deu as instruções, os detalhes para que Noé construísse uma arca. E nós vamos ver um pouco, ou relembrar essa história.
Mas quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que é que nós vemos? Novamente o mundo caído, vivemos dias terríveis, as notícias são avassaladoras, nós estamos aqui num pequeno paraíso na Terra ainda, mas são as fomes, são as guerras, são as doenças, é tanta coisa acontecendo à nossa volta e nós, de certa maneira, estamos já começando a sofrer as consequências de tudo isso. Mas essa tem sido a grande consequência do pecado na vida do homem. Eu não sei se você que está aqui nesta manhã se inclui nesse número, né? Tenho falado com muitas pessoas que dizem, não, eu não sou pecador. Olha, pecador é aquele que assassinou alguém, aquele que rouba, aquele que vive mentindo. Esse é pecador. Eu não. Eu, dentro do possível, porto-me bem. Nós vamos ver um pouco o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas vamos ver primeiro Mateus capítulo 24, que eu penso que já todos encontraram. A partir do versículo 36 diz: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Jesus fala, neste capítulo, sobre profecias do futuro, ou seja, coisas que ainda não tinham acontecido, mas iriam acontecer. E Jesus adverte mais uma vez as pessoas que o ouviam na altura. E este registro que se encontra na palavra de Deus tem sido lido a milhões de pessoas no mundo inteiro ao longo destes séculos, desde que o Senhor Jesus esteve aqui até aos dias de hoje. O texto é exatamente o mesmo e o que a palavra de Deus diz é, olha, você olha lá para o tempo de Noé e diz, pois, o pessoal lá era mesmo ruim, não é? Olha, como é que é possível? O que é que eles faziam? Realmente eles mereciam castigo. Hoje não é tanto assim. Mas veja que o texto diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então sempre tem sido isso. O pecado tomou conta da humanidade. Eu costumo dizer, e os pais que estão aqui sabem o que é que eu quero dizer, eu nunca, quando os meus filhos estavam a crescer e começaram a falar, eu nunca cheguei para eles e disse, Filipe, olha, hoje o pai vai te ensinar a mentir, está bem? Então é assim, quando fizeres alguma coisa e não quiseres ser castigado, eu pergunto se foste tu, dizes que não. Nunca pai nenhum faz isso com o filho, certo? Mas o que é certo é que o meu filho mal falava e eu me lembro exatamente um dia que ele fez uma asneira e eu perguntei, Filipe, foste tu? Ele olhou para mim com aquela cara muito séria e disse, não. Né? Por acaso a irmã não estava perto, senão ele tinha sido a irmã. Porque depois fica aquele jogo do empurra, né? Mas o pecado é algo natural em nós. Nasce connosco. E se manifesta logo desde quando nós somos crianças. Então, o que havia no tempo de Noé tem existido ao longo da história da humanidade. As pessoas vivem de costas voltadas para Deus. Conforme eu disse, nessa busca desenfreada pela felicidade, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós só seremos verdadeiramente felizes se conhecermos a verdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é a verdade. Ele pode, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis da nossa vida, Ele pode trazer uma felicidade, um tipo de felicidade ao nosso coração, que nada nos pode dar. Eu sei que muitos talvez aqui estão passando por grandes desafios, certo? Não é fácil. Eu quando falo por vezes com os irmãos que vêm para Portugal, do Brasil, de outros países, e os primeiros tempos, difícil a adaptação, eu já passei por essa experiência com a minha esposa, ela é brasileira, então eu já fui imigrante e ela já foi imigrante, agora já tem mais anos de Portugal do que Brasil, mas eu lembro das dificuldades que nós encontramos, mudanças de escola, vistos, e tanta coisa, adaptação dos nossos filhos quando eles vieram de volta para Portugal e tudo mais. Mas o nosso desejo realmente é que, olha, nós queremos ter uma vida tranquila, nós queremos ter alguma paz, nós queremos que a nossa família cresça num ambiente bom e muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos ou com a rapidez que nós gostaríamos que acontecesse. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós dizemos, Senhor, olha, eu não entendo, às vezes é difícil, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor.
olha, eu quero olhar para o Senhor e quero confiar que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um propósito. Mas isso acontece com aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então este texto diz, olha, como foi nos dias de Noé, e o que é que acontecia nos dias de Noé? Nós já falámos um pouco sobre isso, mas diz o versículo 38, porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nesse período, que a Bíblia não fala durante quanto tempo, nós vemos no capítulo 5 que Noé tinha 500 anos, vemos que Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, não sabemos se ele demorou 40, 50, 60 anos, 100 anos a construir a arca, não sabemos, porque não sabemos se há um tempo ali entre os 500 anos e o início da construção. Sabemos que foi um período muito alargado, de várias gerações, em que certamente aquilo que nunca tinha acontecido na face da Terra tornou-se tipo um espetáculo nacional. Começou a correr de boca em boca, olha, o louco do Noé está lá a construir uma coisa de madeira, aquilo não é bem uma casa, porque o telhado está virado para baixo, não sei o que é, iam lá e certamente perguntavam para Noé, o que é que se passa? Olha, Deus disse para eu construir, que ele vai cobrir a terra com água. Ah, Noé, estás louco, né? Como é que isso é possível? Nunca aconteceu isso, vai acontecer agora, como é que vai ter tanta... Estás a ver aquelas montanhas lá em cima, Noé? Como é que a água vai chegar lá em cima? Homem, vai fazer qualquer outra coisa, não percas tempo a fazer isso. E eu creio que a mensagem foi passando de geração em geração e Noé continuou construindo aquela arca, até que chegou o dia, diz a palavra de Deus, em que talvez os espetáculos estavam montados, Noé tinha entrado na arca com todos aqueles animais que Deus direcionou para entrar naquela arca, e no meio daquela azáfama, no meio daqueles comentários, de repente alguém sente um pinco cair em cima da cabeça, alguém começa a ver alguma coisa ali estranha a acontecer e as pessoas começam a olhar e a dizer, espera aí, eu ouvi Noé dizer que ia cair chuva, ia haver água, realmente nunca vi isto. Não deve ser nada, né? Sabe, isso faz-nos lembrar um pouco o mundo em que nós vivemos. Eu me lembro quando houve a notícia do Covid, todos nós dizíamos, isso é lá na China, né? Ixi, olha, agora já está lá na Alemanha. Pô, é na Alemanha. Olha, está em Espanha. Sim, está em Espanha, não está aqui. E de repente estava aqui, né? A guerra é a mesma coisa. Está lá na Ucrânia. Sim, está na Ucrânia, mas nós não sabemos se ela... E tantas outras coisas. A palavra de Deus diz que o mundo não irá melhorar. Por muito que o homem se esforce, nós vemos que as coisas têm vindo a piorar. Mas as pessoas, a maioria delas, só vão acreditar quando Deus cumprir com as suas promessas, e Deus sempre cumpre com as suas promessas. E ali naquele caso, Deus estava cumprindo com aquilo que tinha dito a Noé, começa a sair água da terra, começa a cair água, e aí sim eu imagino o desespero daquelas pessoas, o desespero dos pais, com crianças pequenas, a dizer, olha... Afinal é verdade, afinal aquilo que Noé vinha anunciando está-se a cumprir, e agora o que é que nós fazemos? Olha, vamos correr lá para cima dos montes, olha, vamos fugir daqui. Mas sabe uma coisa? O versículo 39 diz, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus diz... que quando o dilúvio veio sobre a terra e quando Noé entrou na arca, lá no versículo, em Gênesis 7,16, eu vou ler só para você, se quiser confirmar comigo, é o primeiro livro da Bíblia, não é difícil chegar lá. Em Gênesis 7,16, diz o seguinte... E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhes havia ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Algo que aconteceu que fugiu do controle de Noé é que Deus fechou a porta. Agora você vai perguntar, então, mas não podia ter sido Noé a fechar? Sim, podia. Aliás, eu creio que ele testou aquela porta várias vezes, né, para ver se aquilo funcionava direito. Ele sabia, ele não fez nada impossível de ser... manobrado pelas suas mãos ou pela mão dos seus filhos. Mas o que nós vemos aqui é a palavra de Deus dizendo, olha,
A oportunidade que Deus tinha dado àquele povo terminou a partir do momento que Deus fechou a porta da arca. Porque, irmãos, Noé sendo um homem como nós, ele teria feito aquilo que nós teríamos feito. Quando ouvisse os gritos das pessoas e das crianças, o que é que nós teríamos feito? Nós chutávamos aqueles animais para fora da arca e nós íamos tentar que entrasse na arca o maior número de pessoas. Os animais que se virem. Mas Noé não podia fazer isso, porque Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, homem nenhum pode abrir. Por isso a palavra de Deus ela é tão clara e ela diz, olha, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que você tem que olhar para Cristo como a arca da salvação. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Talvez amanhã. Eu já falei aqui de um dos meus mentores no início da minha vida, ainda jovem, chamado Harold Heimer. Ele uma vez me contou a história de um amigo seu que durante 30 anos ele evangelizou. Era um empresário lá de uma cidade no Brasil chamada Atibaia. E ele falou a este homem, a Cristo, várias e várias vezes. Ele falou, olha, falava. E ele sempre dizia, qualquer dia, não, sim, eu entendi. Qualquer dia eu tomo uma decisão, sim. E este homem pegou um cancro, ou um câncer, né, como queiramos dizer. E este irmão me contou que ele foi no hospital visitá-lo. E quando chegou naquele quarto, disse, olha, eu tenho-te falado de Cristo a vida toda. Olha, tu estás a partir para a eternidade. Olha, toma uma decisão lá de Cristo. E sabe, ele diz que aquele homem fez-lhe um gesto assim, né, para ele chegar perto. E ele chegou perto da boca dele e ele falou-lhe ao ouvido, ainda tenho tempo. E partiu durante aquela noite. Sabe, esta é a maior mentira que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Tem tempo. Calma, ainda é jovem. Calma, olha, ainda só tens 66 anos, né? Ainda... Eu não tenho tempo. Eu não sei se esta será a última vez que eu pregarei a palavra, eu não sei quando será o último dia aqui, eu sei para onde eu vou, eu sei aquilo que me aguarda, mas nós não sabemos o nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E eu gostaria de terminar com alguns versículos que são muito conhecidos nossos, mas gostaria de dizer que assim como Deus deu aquela oportunidade àquele povo de então de ouvir a condenação que viria sobre o mundo e eles rejeitaram, e durante anos viram a arca da salvação ali diante da sua face, e brincaram, e disseram, isso é impossível, a gente corre lá para cima e está tudo resolvido. Nestes últimos 2000 anos, o Evangelho tem vindo a ser anunciado geração após geração, e infelizmente a maior parte das pessoas tem dito, isso não é para mim, tem tempo, né? Nós aqui nesta manhã temos 3 tipos de pessoas que sempre fizeram parte do núcleo que ouvia o Senhor Jesus vez após vez. Aqueles que dizem, isso não é para mim, não quero saber disso. Eu espero que não haja ninguém aqui nesta manhã. Aqueles que, às vezes é a maioria que dizem, vamos pensar sobre isso, olha, é interessante aquilo que a palavra de Deus diz. E há alguns povos que já disseram, sim Senhor, é isso, eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu já entreguei a minha vida a Ele. Mas sabe, a palavra de Deus ela é muito clara. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Eu, você, todo ser humano que já nasceu e viveu e ainda vive neste mundo, nasce com uma semente chamada pecado, que não só nos condena à morte física, mas nos condena à separação eterna de Deus. Não por um tempo de 100 anos que seja, ou um pouco mais, alguns vivem, mas por um tempo que jamais terá fim. E a questão é, será que você está querendo jogar a sua vida no inferno? Não sou eu que digo. Se eu pudesse tomar essa decisão por você, eu tomaria. Mas a palavra de Deus diz que cabe a cada um de nós. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado paga aquilo que o homem recebe no fim da sua vida, não tendo Cristo como Salvador, é a condenação eterna, é a morte. Avançando um pouco mais em Romanos 5,8, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós, diante de Deus, somos injustos, não temos justiça própria. Ou seja, nenhum de nós está aqui nesta manhã
Poderás chegar para Deus e dizer, Senhor, olha, mas o Senhor vê que eu tenho sido uma boa pessoa, né? Até tenho ajudado os outros, tento ter um bom comportamento, até sou um bom religioso. Em Mateus, o Senhor Jesus fala sobre esse tipo de pessoa e diz que muitos deles ouvirão da sua boca, eu nunca te conheci. Mas, Senhor, eu estava lá, eu ia na igreja em Pardilhó, eu nunca te conheci. Mas eu até falei do teu nome, nunca te conheci. Você pode estar no lugar certo, ouvindo as palavras certas, mas um dia você vai acordar no lugar errado. Porque não é para lá que Deus quer que nós caminhemos, não é para o inferno. Deus tem o melhor para nós. Por isso Romanos 5.1 diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que este versículo diz? Deus nos declara justos através da fé em Cristo. E você pergunta, como é que é possível? Olha, se tu conhecesses o meu passado, tu ias dizer, não, é possível. Lembra que um dos ladrões disse para o Senhor Jesus, um homem que estava sendo crucificado e morto, talvez por ser um assassino, não sabemos, disse, Senhor, lembra-te de mim. E o que é que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Depois de um currículo e de uma vida de bandidagem, né? Talvez um homem que blasfemava de Deus, nos últimos segundos da sua vida, ele reconheceu que Jesus era o Salvador e ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje estarás comigo. Jesus não olha o nosso currículo passado. Aliás, a palavra de Deus diz que quando Ele nos salva, Ele esquece. Já está lá para trás. Jesus não veio para salvar os justos, mas para salvar os pecadores. Por isso este texto diz, você será declarado justo diante de Deus pela fé e terá paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, queremos nós essa paz? Queremos nós essa vida? Confiamos nós? Sabe, a sua descrença, no dia em que você estiver na presença do Senhor, não lhe valerá de nada. Já tenho ouvido pessoas dizer, não, mas a Bíblia, isso é um livro escrito por homens. Foi, realmente foi. Mas é ideias deles. Não, não é. A Bíblia foi escrita por homens que, debaixo da direção de Deus, escreveram aquilo que Deus queria que nós soubéssemos acerca dele e acerca do caminho da salvação. Por isso Jesus disse, eu sou a porta. Porque Deus o trouxe aqui nesta manhã? Porque você precisa ouvir esta mensagem. Não só nós que somos do Senhor, eu creio que muitos dos que estão aqui são do Senhor, mesmo dentro daqueles que nos visitam. Mas eu me lembro que desde os 5 anos de idade eu ia numa igreja como esta, na escola dominical, mas só quando tinha 17 anos é que eu realmente entendi que eu estava condenado. Eu até já sabia versículos de cor. Até já havia alguns irmãos na igreja que me chamavam de irmão, porque eu quando entrava naquela porta, eu parece que ligava o botãozinho de crente, né? Então, mesmo a conversa era tudo irmão para cima, irmão para baixo, né? Graças a Deus. Mas eu sabia que não era salvo. E Deus me salvou. E Deus quer salvar-te a ti também. Porque através da salvação não só veio o facto de nós descansarmos no Senhor, termos paz com Deus, mas traz uma tranquilidade ao nosso coração, mesmo nos momentos em que nós estamos a passar, que por vezes são momentos difíceis. Nós dizemos, Senhor, olha, não está sendo fácil, mas eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor não me trouxe aqui por acaso. Eu creio que o Senhor não me deu esta família por acaso, estes pais, estes filhos. O Senhor tem um plano. E mesmo às vezes não sendo fácil, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu gostaria de terminar lendo 2 textos. Romanos 10:8, que diz... Espera aí que Ai. Só um segundo. Ok. Pronto, vamos ler o 8 com incidência para o 9. Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é a igreja evangélica em Pardilhó ou a igreja evangélica onde nós possamos vir. Não é a religião protestante ou evangélica ou católica, ou seja ela qual for. Nós somos salvos no dia. Eu me lembro que isso aconteceu na minha vida há
49 anos atrás, tinha eu 17 anos, lá no meu quarto. Eu tinha ouvido uma mensagem e Deus tocou o meu coração. Esta é uma decisão individual, que cabe a cada um de nós. Por isso o texto diz, se com a tua boca, não é com a boca do teu paizinho ou da tua mãezinha, ou do teu filho, ou de uma pessoa que te ama muito e quer que tu sejas salva, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é que eu fiz? O que é que muitos têm feito? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu não preciso pensar muito sobre isso, porque eu sei que eu sou. Eu tenho mentido, eu tenho pensado mal de pessoas, eu tenho visto coisas que não devia ver, eu tenho falado de coisas que não devia ter falado. Eu sei. Hoje eu confesso o meu pecado e eu creio que Jesus morreu naquela cruz em meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele pode me salvar. Eu confesso como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida. Salva-me. E a palavra de Deus, o que é que ela diz? No versículo 9, se fizeres assim, serás salvo. Não sou eu que estou a dizer. É Deus. É Deus que está a dizer, olha, esta é a realidade, esta é a promessa. E terminando com o texto que está em Hebreus capítulo 2, versículo 3, também uma advertência, uma chamada de atenção. Hebreus 2, 3, faz uma pergunta. E a pergunta é o próprio Deus que faz. Ele diz nesta passagem, Hebreus 2, 3, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Como é que você vai escapar? Você pode ir com 1001 argumentos. Se Cristo não for a garantia da sua entrada no céu, você não entrará no céu. É a palavra que diz. Não joga a sua alma no lixo. A sua alma é preciosa para Deus. Ela custou a vida do próprio Jesus. Ele sofreu para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. A sua alma é preciosa demais. Não joga a sua alma no lixo. Confesse Jesus como Senhor. Creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós, como igreja em Pardelhó, estamos desejosos de ver mais e mais almas chegando ao conhecimento da salvação. Nós, igreja em Pardelhó, trabalhamos para que outros possam ter a mesma esperança que nós temos, possam caminhar juntos conosco, homens e mulheres imperfeitos. Nós não desafiamos ninguém a olhar para nós como exemplo supremo. Tentamos ser exemplo, mas é Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos a Cristo. E podemos testemunhar que é a melhor decisão que nós tomamos. Porque o Senhor é connosco em todo e qualquer momento da nossa vida. E o meu desejo e a minha oração nesta manhã, terminando, é: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Entre nesta nova vida que só Cristo oferece. E nós, como igreja, estamos disponíveis, nós, presbitério, nós, os pastores desta igreja, estamos disponíveis para conversar com qualquer um de vocês no fim, se precisar saber mais alguma coisa, para ajudá-lo a entender e a confiar no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu gostaria de orar, depois eu vou passar novamente para o nosso irmão, mas vamos orar neste momento e talvez enquanto estamos orando, pensando um pouco sobre aquilo que ouvimos da Palavra de Deus. E nós, crentes, agradecendo ao Senhor porque Ele nos tem trazido a salvação e nós podemos crer nessa salvação que Ele nos dá, mas também desafiando a sua vida para que você possa olhar para Cristo, para que você possa dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador perdido. Senhor, salva-me. Eu quero ser Teu. Eu quero viver contigo. Não só aqui neste mundo, mas também por toda a eternidade.